E hoje vendo o Marcos, eu falo, caramba, como o nosso Brasil é poderoso. Porque o Marcos fala uma língua que eu entendo muito. Ele me passa muita credibilidade e eu me identifico com as coisas que ele fala. Ele foi a pessoa que mais me prendeu durante tanto tempo. Na verdade, eu nem imaginava que a nossa empresa não tinha processo. Nós viemos descobrir aqui quantas coisas que a gente vai poder incrementar dentro da empresa que só vai favorecer, entendeu? Porque às vezes a gente tem uma empresa, às vezes você passa por certas dificuldades, mas que você nem sabe mensurar qual o tipo de dificuldade que você tem. Então, quando você chega num momento, né, numa situação como essa, num treinamento como esse, você vê um espelho de cada história, cada momento que ele fala, pô, mas isso acontecia na empresa. Não, peraí, não, é isso que a gente tem que mudar. Então, assim, a gente conseguiu enxergar aqui nesses 3 dias tudo aquilo que a gente precisa modificar para melhorar dentro da empresa. Isso é incrível. Nós estamos localizados na Flórida, então é uma distância muito grande e todo mundo garantiu, olha, vai dar certo, vai funcionar, vocês vão conseguir aproveitar bastante. Não fazer o acelerador empresarial é perder tempo. Quando você faz o acelerador, você consegue ter um crescimento muito rápido na sua empresa. Então, aquilo que você faria, de repente, em 3, 5 anos, ou talvez você não faria por falta de conhecimento, você, com um acelerador empresarial, você consegue e literalmente acelerar a sua empresa. A gente cresceu 25% do ano anterior para agora e a nossa previsão é crescer mais 25% esse ano. Para mim é seguramente o maior treinador de empresários que o Brasil tem. Fiz vários outros treinamentos, já participei de muitas coisas, já vi muitas coisas. E o Marcos é de longe o cara mais capacitado para poder fazer pequenas e médias empresas chegarem no próximo patamar. Assim. Quando você atinge uma certa inteligência para poder acelerar muita coisa dentro da sua empresa, você cria mais tempo para a sua família, para o futebol e para tudo. Então, sem dúvida, isso vai ser o meu diferencial. Então, tô conseguindo evoluir bem nessa parte de empreender. É uma coisa que eu gosto muito e vem dando muito certo. Mas, sem dúvida nenhuma, com tudo que eu venho convivendo no dia a dia, com toda a experiência também que o Marcos vem passando para a gente, que vem assistindo ele, vem tendo a oportunidade também de conhecê-lo pessoalmente. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer e também uma coisa muito boa para a gente poder levar para a nossa empresa, para os nossos funcionários e também para a gente evoluir a cada vez mais. Para a gente que está começando, eu tenho vários anos no futebol e estou começando praticamente agora no empreendedorismo, então com a facilidade que ele passa para a gente, isso facilita muito da gente poder estar aprendendo e estar podendo colocar em prática. Acredito que todo mundo, assim como eu, que quer crescer a sua empresa e também facilitar muito em período, em tempo, então que vocês possam conhecer ele cada vez mais, que vocês possam seguir ele. Sem dúvida nenhuma, ele vai conseguir cada vez mais colocar aí para vocês métodos e formas para vocês poderem acelerar a empresa de vocês e vocês conseguir a meta que vocês tanto desejam. Empresário aprende com o empresário, ele não aprende com outras pessoas. Nós precisamos desse tipo de programa para crescer o nosso negócio. Nós estamos comprando tempo. A partir do acelerador empresarial, 19 unidades, a gente saiu para 85 unidades em todo o Brasil. Hoje nós estamos em mais de 17 estados do Brasil. Tudo isso graças ao programa. Por quê? O programa nos ensinou as habilidades essenciais para ser um empresário, ensinou as coisas necessárias para a gente poder manter um estilo de vida com a família, com os filhos, de saúde, para que a gente pudesse usufruir também das conquistas que a gente trabalhou para conquistar e para possuir, e também ajudou a melhorar a performance dos nossos colaboradores. Eu atuo no segmento de cartório, sou registrador de imóveis, uma função pública exercida por particular. As pessoas, elas são obrigadas a utilizar o meu serviço, então eu não preciso prospectar, não preciso captar clientes. Então, aí até é uma pergunta, então por que você buscou, né? Eu busquei essas ferramentas para entregar um serviço melhor para a população de Tijucas e com isso fomentar o mercado imobiliário da nossa cidade. A produtividade da nossa equipe, sem dúvida nenhuma, era muito menor. Então, se a produtividade da nossa equipe aumentou, com certeza eu tive uma redução de custos. E é aí que está
a cereja do bolo, né? Foi aí que eu consigo perceber o quão benéfico e aumenta, e em consequência aumenta o meu resultado. Eu pagaria 10, 15, 20 vezes mais pelo acelerador empresarial. Então, o Marcos é uma pessoa que eu conheci há 1 ano. Ele não faria uma garantia em cartório de devolver o seu dinheiro se ele não tivesse a certeza absoluta que o que ele está entregando vale o que você está pagando. Então, ver que aqui seria um lugar que eu teria pessoas para me ajudar a organizar a empresa do jeito que eu gostaria, fez todo sentido estar aqui para fazer o acelerador. Eu demorei para tomar essa decisão e o que me fez tomar essa decisão foi entender que aqui eu teria pessoas técnicas que estudam sobre isso, que trabalham com isso, que estão envolvidas com isso todos os dias em diferentes contextos, que teriam, né, uma expertise e know-how para me dar o apoio que eu precisava para construir o que eu precisava dentro da minha empresa. Por isso que eu escolhi o Grupo Acelerador. Mas nenhuma expectativa que eu criei antes me preparou para o que eu vivi. Tudo que o Marcos traz, ele traz muito exemplificado, de maneira simples de entender e de maneira que você consegue pensar como eu vou colocar isso na prática, porque eu acho que é o grande diferencial. Porque como ele mesmo diz, a gente tem bastante conteúdo online, livros e coisas que todos os empresários acabam lendo, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Fica sempre num âmbito de ideias e muito confuso. Então eu acho que a principal, né, ganho que eu já tive aqui na imersão foi que ele conseguiu, já no primeiro dia eu já sabia, 10 coisas que eu precisava fazer ali dentro da empresa de maneira muito simples, não de maneira super elaborada ou preciso realmente fazer uma coisa mirabolante. Então esse foi o maior ganho que eu tive até agora, assim, e eu tô muito feliz com isso porque já saí daqui, muito mais organizada mentalmente. Quanto ao acelerador empresarial, logo na primeira semana que a gente aplicou, a gente já teve o retorno. Foi muito bom, a gente conseguiu mexer várias coisas que a gente não via, que a gente não enxergava dentro da empresa. Então, uma semana depois a gente já teve esse retorno, foi isso que a gente ficou mais feliz ainda. Entrega foi muito mais do que foi prometido. Prometeu uma coisa, entregou muito mais. E eu vejo que às vezes outras imersões promete muito e não entrega tudo aquilo. E aqui foi totalmente ao contrário, não foi prometido tantas coisas e quando a gente veio teve muito mais entrega. Além do atendimento de todo mundo, todas as dúvidas que a gente tinha, o atendimento era rápido, então foi coisas práticas também, nada muito de outro mundo. Tudo que foi falado aqui a gente aplicou e realmente deu resultado rápido pra gente, foi isso que a gente ficou mais encantado. De 1 ano pra cá, a gente tinha 2 lojas, e agora a gente tem 4, indo para a 5ª, então digamos que 100% de crescimento. Veio de Pernambuco, lá do Nordeste, uma empresa familiar, 27 anos, 44 funcionários e é do agronegócio, uma distribuição de produtos agropecuários. E tinha uma objeção muito forte e grande, né? A primeira objeção é dizer que está caro, né? Que o valor investido aqui é alto, mas a entrega do Marcos, a entrega do Grupo Acelerador, é muito grande, né? Então não é caro, posso dizer isso. Tem muita gente que pensa dentro de uma empresa familiar de colocar o filho para fazer intercâmbio fora, para estudar em Harvard, né? E tem tantas coisas boas aqui, né? Que está perto da gente em São Paulo e que dá para a gente poder desenvolver. Então a minha régua sempre é muito alta, né? A expectativa sempre é muito alta. E eu posso te dizer com segurança, né? Fui atendido. E a entrega de valor de Marcos é muito maior do que eu esperava. Então estou super satisfeito, que posso dizer é muito melhor do que um MBA. O empresário, será que eu posso fazer o acelerador empresarial? Porque eu já tenho tantas coisas e o empresário pensa assim, né? Será que a gente já faz muita coisa, né? A gente viu aqui que a gente aprendeu muitas coisas que a gente não faz, né? Que existem e que a gente às vezes também não sabe, ou sabe, mas não faz, passa despercebido. Então, só vai tirar a tua dúvida, não é em rede social. É se você vier para cá. Então, vem, para de dizer que é caro, que o movimento maior não é só de aprendizado, né? É de ação, como ele explica sempre aqui. Então, traz o teu sócio, traz o dono, traz uma liderança. Vem só um, vem só 2, mas vem, e aí depois você dissemina e manda outras pessoas. O acelerador ele é uma academia de empreendedorismo. No Brasil a gente não tem faculdades, universidades de empreendedorismo. A gente tem faculdades de administração, MBAs e outras coisas. Agora, te ensinar, guiar
bem como te conduzir da melhor forma, te ensinando a ter uma performance para que você alcance o seu melhor resultado, você só encontra aqui no Acelerador. São anos de faculdade resumindo em 3 dias na prática, né? A empresa não pode ficar eternamente dependente do dono, porque senão a gente não consegue escalar, não consegue crescer. Os 3 dias de imersão valem muito mais do que o MBA. Eu fiz vários já, e eu lembro que quando eu saí do acelerador, em 2019, eu falei pro Marcos, eu já fiz vários MBAs, vários cursos, mas não saí em nenhum deles como eu estou saindo hoje. A forma com que ele traz a prática, a aplicabilidade daquilo que você está aprendendo já naquele momento, para você poder aplicar na próxima semana, é o que todo empresário precisa. Completamente aplicável para todos os segmentos, porque todos os segmentos precisam de processos e pessoas para poderem gerar os resultados, independente do setor. Então, o que a gente aprende é válido para todo e qualquer segmento, desde o digital até os segmentos mais tradicionais que existem no mercado. E o meu é um deles, que é uma gráfica, uma indústria, então é um segmento completamente tradicional. O acelerador vale 100 vezes mais aí o que a gente paga, porque traz resultados para 10, 20, 30 anos para frente. O Acelerador Empresarial, a primeira turma que eu fiz, que foi onde explodiu minha cabeça, foi a turma 33 de julho de 22, né? E depois, lógico, para conquistar relacionamento, para ter também um pouco de network, eu vim pelo menos aí em 3, 4 turmas por ano. Então eu já devo ter feito assim, em 2 anos e meio, não completou 3 ainda, né? Tô quase completando 3, umas 8 vezes. E, cara, e todas você enxerga outras coisas, né? Então, assim, uma hora você tá olhando muito a cultura, aí você já passou por essa fase de cultura, e aí você vem, refaz o acelerador, e você olhou mais um lado de processos, né? Então, assim, aí você muda de fase, você vem de novo e fala assim, nossa, cara, tenho que refinar ali a questão do feedback, de gestão de pessoas, algumas questões de delegação. Então, parece que cada uma você tem um clique, um flash, sabe? Assim, mesmo que repita algumas coisas, na última mesmo eu falei pro Marcos, até como um feedback, ele colocou um pouco mais de vendas, um pouco mais de processo comercial. Ficou muito legal, ficou muito top, que eu acho que é a fome de todo mundo querer vender mais, né? Então teve uma sacada ótima. Então, cada uma que eu vim, teve um ponto que eu levei embora para casa, fiz do acelerador alguma coisa diferente quando eu cheguei na minha empresa. É assim, eu posso falar isso, comparando os 3 dias do acelerador empresarial com o MBA, porque eu posso falar isso, né? Eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV, cara, sem dúvida nenhuma, você sair com quantidade de conteúdo que você sai em 3 dias, né? Assim, são intensos os 3 dias, mas 3 dias, o MBA vai 1 ano e meio, 2 anos, você tem que parar para fazer TCC e toda essa burocracia. Então acaba nos tornando muito prático. E ainda os encontros normalmente são mais longos, espaçados. Então o jeito que o processo do acelerador, né, o método do acelerador empresarial faz e entra na sua cabeça tudo em 3 dias, fica muito mais fácil de você sair e praticar, né, colocar em prática. Então eu sou muito mais assim, disparado a favor do acelerador empresarial. O nosso crescimento da turma que a gente fez foi em julho de 22, nós tínhamos em números aí 65 colaboradores, então 3 anos depois a gente tem quase 170 colaboradores, né? O faturamento nosso aumentou aí 120% mais ou menos, então foi um impacto muito grande, onde a gestão de processos e a qualidade na gestão de pessoas, né, que a gente aprendeu muito aqui no Grupo Acelerador, com os mentores. Somos uma empresa angolana, estamos aqui em Angola há quase 8 anos e nós precisamos foi necessário atravessar o oceano para buscar conhecimento e visão estratégica de negócio. Se você tem medo de ficar 3 dias longe da sua empresa, medo, insegurança, sentimento de que a empresa vai parar, que nada vai dar certo na sua ausência, eu te compreendo e compreendo que você realmente é um perfil para o acelerador empresarial, porque são esses sintomas que vão fazer com que você precise mesmo entrar no processo do acelerador. O acelerador empresarial, sinceramente, ele vale muito mais do que eu paguei. Por que eu digo que ele vale muito mais do que eu paguei? Até porque eu estou falando de custo, né? Não posso também deixar isso negligenciado. Mas ele me trouxe tantas possibilidades, ele me trouxe uma visão tão massa, que quando eu participei do acelerador empresarial, eu tinha, assim, arrepios. Sinceramente, cada dia era um
uma imersão que eu estava assim, sem entender como eu não tinha acesso àquilo antes. Sempre busquei e sempre fui voltada para o conhecimento. Então, eu acho que a vivência, o conteúdo e como aplicar isso é impagável. Foi muito massa. Todos os segmentos, se você está sentindo dor do crescimento, dor do não saber o que fazer, se você tem equipe, não está sabendo liderar, se você não sabe se sua empresa está faturando ou não, não interessa. Qualquer dor que você tenha, o acelerador ele pode te ajudar. Iniciamos o acelerador empresarial com uma média de 60 colaboradores e hoje nós temos atualmente 113 colaboradores, praticamente dobramos a quantidade de profissionais. Tome a decisão hoje, confie e acredite, porque vale muito a pena o seu testemunha viva, assim, que paga cada centavo. Eu poderia até cobrar mais, sinceramente, porque vale muito cada centavo. Começamos com 15 colaboradores, hoje estamos indo para 25 colaboradores e vamos fechar com 50 esse ano colaboradores. Crescemos 78% de faturamento em 2024, com 22% de lucro. A turma que eu participei foi a 59 de maio, tivemos um crescimento aí já de mais ou menos 20% no faturamento. E a equipe, a gente tinha 20 colaboradores e hoje a gente está com 25 colaboradores, com projeção de nos próximos 6 meses já chegar nos 30 colaboradores. Quando eu entrei no acelerador também, eu já estava naquele momento eu estava cansada e não tinha confiança se eu ia conseguir ou não. Então, desde que eu entrei no acelerador, eu falo que meu CPF hoje está muito mais forte. Assim, o tempo de qualidade com a minha família melhorou bastante. Se eu pudesse ter feito o acelerador antes, eu tenho certeza que teria agregado para mim como profissional, né? E também para as empresas na qual nós atuamos, porque você sair um pouco fora da caixa e você trazer também quem trabalha contigo para pensar fora da caixa, isso agrega muito, né? Até mesmo no desenvolvimento da operação. Eu entendo que o acelerador empresarial ele é realmente para qualquer segmento, porque hoje, se você for observar a questão de gestão de empresas, né, elas são todas iguais. O que muda é canal de receita, né, e operação. Então, hoje, quando você entende de gestão de empresas, né, que, como diz o acelerador, é processos, mais pessoas, né, as pessoas certas, com os processos certos, né, ela traz resultado. Então, você consegue implementar em qualquer empresa, independente do segmento e tipo de negócio. Eu também imaginava que era impossível ficar 3, 5 dias fora da operação. Hoje eu imagino que é impossível eu viver na vida conforme eu estava antes, mergulhado em processo operacional e não ter a liberdade de sair e ver minha operação rodando tão bem quanto se eu estivesse lá dentro. E isso eu dou totalmente o crédito ao Marcos, ao acelerador empresarial. Nós fizemos o acelerador, onde o mínimo, né, seriam 10 colaboradores ou faturamento, né, de 1 milhão ano. E nós tínhamos 10 colaboradores comigo e com a minha esposa. Então, na verdade, eram 8 colaboradores, mais nós 2. O que o Marcos ele traz não se trata somente de negócio. O que o Marcos traz é algo que você leva para a vida. Então não é de um mercado do outro segmento, é B2B, B2C, é agro, é indústria, é comércio, não. O que o Marcos traz, ele traz uma forma organizacional para trazer a alavancagem com estabilidade e crescimento. Então isso que ele traz, a parte de cultura, mais pessoas igual a resultado, isso você leva para qualquer área da sua vida, familiar, empresarial, então não se trata de um segmento específico ou outro, é para todos os segmentos. Hoje nós estamos em 32 colaboradores, mais eu e minha esposa 34, então no time total. E em questão de faturamento, comparado ao do início de quando nós entramos, nós quadriplicamos o nosso faturamento, aos 3 dias que a gente passou por aqui, com certeza, dessa forma intensa e com a praticidade que você tem com as ferramentas para você sair e aplicar, vale mais que o MBA. O que eu posso dizer é que o investimento que eu fiz aqui no Grupo Acelerador para fazer o acelerador empresarial foi um dos melhores investimentos que eu fiz dentro da minha empresa. Não que o valor seja baixo ou seja alto, mas principalmente pelo retorno que eu tive em curto espaço de tempo, aplicando todas as ferramentas e metodologia que eu aprendi aqui.
da minha cidade, na região, perguntam, Priscila, e toda essa mudança, o que aconteceu? Eu falei, gente, é o Marcos, é o acelerador. Eu chegava a ter uma certa ignorância de pensar, quanto mais funcionários eu tiver, mais eu vou ter que me incomodar, mais eu vou ter que trabalhar. E eu aprendi tudo, eu vim aqui e aprendi com o Marcos que é tudo ao inverso. Eu comecei a preparar as minhas equipes para que elas pudessem trabalhar para mim. Hoje a Priscila Lucas, ela trabalha no período da manhã, ela fica em casa, ela curte os filhos, ela aproveita a função da escola, o estar perto. Ela mora no lugar que ela gostaria de morar, no interior de Pedro Osório, para o campo retirado. Ela trabalha no período da tarde, ela é tão produziva a ponto de faturar, de ter dobrado 150. Então sim, é possível ter lucro, liberdade financeira, estar mais perto dos filhos. Eu cresci 150% nesses 8 meses de faturamento. Hoje eu consigo ter uma equipe, hoje eu consigo entender sobre cultura de empresa e trabalhar isso lá. O que eu recebi dos mentores aqui, e não só dos mentores, mas também do Marcos e da Aline, não é algo só empresarial, acho que é um crescimento pessoal também. E aí a gente fez o acelerador empresarial, né, no ano passado. A gente conseguiu dobrar o nosso faturamento, a gente conseguiu trazer ali a parte da cultura organizacional para a empresa. Eu consegui trazer liderança, consegui ter mais tempo com a minha família, com a minha esposa. Então, algo muito exponencial aconteceu dentro da minha vida pessoal, não só dentro da minha vida pessoal, como empresarial, né? Da gente ter um pouco mais de tempo, ter a visão do nosso negócio, tem nos ajudado cada vez mais a gente ter essa sede de crescimento, tanto pela nossa empresa, quanto pela nossa vida como CPF e quanto pelos nossos funcionários também. Quando eu comecei a empreender, de verdade, foi em 2022. Em 2022 a gente fechou com 10 colaboradores, 2023 a gente já tinha fechado com 15 a 17 colaboradores, e aí a gente foi, cara, crescendo. Só na área gratuita, cara, eu consegui implementar muita coisa. A gente veio crescendo de ano a ano, um faturamento tanto de equipe quanto faturamento real, uma coisa muito bacana, porque só os insights que ele dava ali na rede social, no Instagram, já fez com que a gente conseguisse evoluir. Foi onde a gente falou assim, calma aí, a gente está crescendo, não está conseguindo romper o teto, agora é hora de investir no acelerador empresarial. Aí eu fiz o workshop primeiro, e aí depois disso, ali em 2024, a gente já estava com uma boa quantidade de colaborador, mas foi onde a gente rompeu a tampa, que foi 2024, ano passado, a gente conseguiu aí atingir 40 colaboradores dentro da empresa, faturando mais de 300 mil reais. Que o Marcos é um exemplo de vida para muita gente, sabe? Depois que a gente teve mais próximo do grupo acelerador empresarial, fez com que eu seja uma pessoa mais relacional com as pessoas. Eu era muito explosivo, né, tanto em casa quanto nos negócios, então fez com que eu tomasse decisões com mais tranquilidade, entender as pessoas de uma maneira mais eficiente, né? Então, de fato, a gente tem que estar nesse mundo e de fato a gente tem que ter um CPF forte. A gente tendo um CPF forte, a gente consegue segurar qualquer rojão ali dentro do CNPJ. Então, trazendo uma concepção melhor, né? Tudo que o Marcos vem trazendo ali na sua rede social faz muito sentido para a gente aplicar na nossa vida também. Porque, como eu disse, tudo que ele traz é baseado num contexto geral. Ele não só fala de empresa, ele fala, cara, da família, ele fala de cuidar do corpo, ele fala da educação, ele fala da empresa. E isso faz com que a gente se inspire cada vez mais em seguir esses padrões, esse espaço. E aí faz com que a gente, cara, como um todo, né, tenha bastante sucesso nas nossas duas áreas, que é na área do CPF e na área do CNPJ. Eu fiz o acelerador empresarial em 2021, no final de 2021, e no começo de 2022 eu descobri uma doença, que é a leucemia, e eu estava em estado gravíssimo, então não tive tempo de colocar tudo em prática, né, o que eu tinha aprendido no acelerador empresarial. Depois de 2 anos, né, hoje está fazendo 2 anos que eu descobri esse diagnóstico,
ela continuou andando, né, com os meus colaboradores e com uma gerente que não tinha tanto acesso a nós, porque tanto eu quanto o meu marido, que é o meu sócio, a gente ficou o tempo todo no hospital, internado, a gente não podia ter contato com pessoas, porque a minha imunidade estava muito zerada, né? Então não tinha, a gente realmente ficou sem trabalhar e a empresa ficou andando. Mas por eu ter implantado em tão pouco tempo ali, que foi 2 meses, 3 meses, o pouco que eu conheci no acelerador, foi o suficiente para a empresa conseguir sobreviver nesses 2 anos e a não parar, né? Não deixou a empresa morrer. Então eu vejo que fez muito sentido eu ter feito o acelerador em 2021, porque com esse pouco tempo ela fez a minha empresa sobreviver e agora que eu voltei novamente a trabalhar, fez todo sentido, né? E por isso que eu quero voltar a implantar todo o conhecimento e reciclar esse curso que já em tão pouco tempo que eu coloquei já fez muita diferença. E quando eu fui colocar tudo em ordem, eu falei assim, nossa, e eu comecei a colocar tudo que eu aprendi com o Marcos, eu falei, eu precisava dar uma reciclada para lembrar, porque o processo que eu passei de quimioterapia, tudo fez assim, mexeu muito com o meu cérebro, com a minha memória, né? E eu acabei esquecendo muitas coisas. E eu decidi fazer essa reciclagem, que foi um dos melhores cursos, a melhor mentoria que eu já fiz até hoje. E foi o que fez sentido na minha empresa. Então, pouco tempo que eu consegui implantar o que eu tinha aprendido no acelerador em 2021, fez muita diferença, né? Acabou o turnover, eu consegui gerir melhor a empresa também. Os colaboradores, eu vejo que tem aquele engajamento maior. Então, eu vi que eu precisava realmente reciclar para colocar em prática o que não tinha dado tempo de colocar ainda. E eu já paguei mentorias de 40, 50 mil reais que não chega nem aos pés do que eu aprendi com o Marcos. Realmente em 3 dias de imersão com ele no primeiro dia, o valor que a gente investe já se paga. Vejo que muitas referências grandes hoje no mercado, como Bianca Andrade, Wendel Carvalho, todos esses players do digital já passou pelo acelerador empresarial, né? E são pessoas que têm resultado. E o Marcos, ele não só fala, ele realmente mostra o resultado dele. A gente vê o resultado na vida dele, quem acompanha ele lá de trás vê o crescimento que ele teve, né? E realmente, estando aqui no acelerador empresarial já pela 2ª vez, eu vejo a diferença. Aqui tem tem grandes investidores, grandes empresários, com empresas de 40, 50, 60 anos que saem daqui. Eu nunca vi alguém, desde 2 dias que eu estou aqui agora, de 2021, eu nunca ouvi uma pessoa falando assim, eu me arrependo, não valeu a pena. Realmente é transformador, né? Eu vejo na minha empresa, assim, me ajudou demais, fez a minha empresa andar 2 anos aí sem ter uma gerência, sem ter um CEO ali, um diretor acompanhando, né? Ficou realmente a Deus dará. E fez muito sentido, com certeza, assim, não tenho dúvida nenhuma. Até gosto muito de postar e de colocar o Marcos, porque de todas as mentorias que eu fiz, de todos os cursos que eu fiz, o dele realmente faz sentido, totalmente, fácil, né? O que ele ensina é aplicável. Então, às vezes você faz um curso que você sai sem entender muito como fazer, ele ensina de uma forma fácil de você aplicar. Olha, o Marcos para mim hoje é meu grande mentor. E se eu pudesse, eu estaria mais próximo dele todos os meses. Só ontem eu vim aqui, eu vi ele falando, olha, 6 horas da manhã eu já estava de pé na academia, e depois eu estava me preparando para o acelerador empresarial, e ele falando, eu não precisava mais fazer isso, né? A minha renda é o suficiente para eu me manter o resto da vida, né? Mas a gente vê essa busca constante de evolução, de desenvolvimento, de desenvolver emprego, de desenvolver pessoas, né? E isso é uma grande motivação, uma inspiração para mim, porque quando eu olho para mim mesmo eu falo, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. E quando eu olho para o Marcos, né, que é um grande mentor para mim dentro da área empresarial, dentro da área da emocional, dentro da área familiar, e isso me motiva a não desistir, a não parar, a continuar evoluindo. E aí fora a metodologia de crescimento profissional, de gestão, de empresa, né? Então eu saio daqui sempre quando eu venho muito motivado, meus colaboradores já sabem, o Wellington vai chegar já com muita coisa para colocar em prática, né? E aí isso nos levanta, né? Nos dá um up aí, porque, como eu falei, dentro do dia a dia ali da empresa, os problemas, as dificuldades, acabam colocando você num redemoinho, você sai um pouco, respira e você volta com essa força que o Grupo Acelerador aqui traz, que o Marcos traz, e faz muito sentido para mim.
Acredito muito no Marcos e no acelerador, então eu não tive nenhuma dúvida em investir por isso. Eu acredito muito aqui em tudo que vocês entregam, né? Porque eu vivi desde o começo, eu cheguei aqui com a empresa desestruturada, um medo de perder um contrato, então muito insegura e assim, aqui no acelerador eu fui criando confiança. Então hoje a minha empresa é outra, porque eu acredito nela, eu confio nela, eu confiei no processo, né, a estruturação ali de todos os passo a passo que o acelerador me ensinou, me proporcionou ali as ferramentas, estruturação de processos, isso fez a nossa empresa ficar mais confiante. Então hoje a minha paixão pela empresa cresceu demais, então no acelerador foi o que mais me marcou foi isso. Eu saí daqui apaixonada pela minha empresa, então o Marcos ali no último dia despertou em mim uma paixão que estava adormecida pela minha empresa. Eu acho que pelo dia a dia, ali pelas dificuldades, a gente esquece por que a gente está com a empresa, qual que é a missão dela. Então ele fez essa chama crescer em mim. E até hoje, assim, isso não se desfez, então eu só quero crescer, aprender mais, ajudar mais pessoas. E isso para mim foi a virada de chave, assim, a minha mentalidade. Eu cheguei aqui só com o título de dona de uma empresa. Hoje eu já me considero empresária, hoje eu já tenho confiança nos processos todos da minha empresa, eu acredito na missão da minha empresa, então eu sou uma outra Patrícia, né? Eu só era dona ali da empresa, hoje eu já tenho a confiança e a certeza e acredito no potencial da minha empresa, porque eu descobri o que ela é aqui, o que ela pode gerar no mundo. Então, assim, para mim foi enriquecedor, assim, desde a base dali de quando eu abri minha empresa, que eu lembrei de tudo e resgatei esse amor, então para mim fez toda a diferença. Só elogios, porque tipo, até desde o dia que eu entrei aqui, eu não tive um motivo para reclamar de alguma coisa. Fui bem recebido, todos os conteúdos, inclusive os técnicos, foram tratados com pessoas que realmente conheciam do assunto, né, que falavam com maestria sobre aquilo. E assim, para a gente passa uma confiança muito grande como empresário, porque a gente está colocando nossos líderes, nossos colaboradores na mão de pessoas, né? Então a gente quer que aquelas pessoas realmente tenham conhecimento de fato. O resultado que a gente está colhendo disso é absurdo, conhecendo tudo que vocês entregam, como vocês tratam, toda a organização que existe por trás disso, como vocês nos recebem. É até difícil dizer, caramba, como é que fecha a conta, sabe? Porque provavelmente essas pessoas que vocês contratam, como eu sou empresário, tenho outras empresas, eu sei que funcionário bom é caro. Então como é que as pessoas, como é que eles conseguem contratar pessoas nesse calibre para entregar por tão pouco preço? Né? Porque quando a gente olha assim, vou fazer esse investimento, eu de fora antes pensando, é muita grana, meu pai do céu, esse pessoal ganha muito dinheiro. Mas hoje olhando toda a estrutura que vocês têm, tudo que vocês entregam, toda essa forma de receber, esse encantamento, como vocês falam, eu fico pensando, como é que eles conseguem lucrar ainda? E no final das contas ainda tiram 50% de lucro, segundo o Marcos, né? É assim, é de tirar o chapéu mesmo, porque eu sei que não é uma tarefa fácil não, é bem complicado e assim, se eu pudesse aconselhar outros empresários, vocês que estão assistindo aí, né? Porque assim, eu acho que eu paguei pouco porque vocês me entregam. A gente cresceu de um faturamento de 1,5 milhão para quase 3,5 milhões, né? O número de funcionários praticamente quase que dobrou, né? E a quantidade de empresas também. A gente pulou de 22 contratos para 36 contratos no polo. O conhecimento ele não é limitado, ele é ilimitado. Então, para mim, o que eu indico para um empresário vindo num acelerador empresarial é buscar realmente esses conhecimentos, que muitas das vezes nós achamos que sabemos, mas na verdade a gente quando participa e começa a ver esse universo, vivenciar tudo isso, a gente acaba vendo que nosso conhecimento realmente está limitado e a gente tem ferramentas hoje que a gente pode desenvolver ainda mais para alavancar o crescimento da empresa. Nosso cenário pré-acelerador era um cenário de solidão. A gente se sentia meio só como empresário, a gente tinha uma dificuldade inclusive de compartilhar
as nossas dores, os nossos momentos, até as vitórias muitas vezes, com outras pessoas que não fazem parte desse ecossistema. Quando a gente veio para o acelerador, a gente teve a oportunidade de entrar num universo onde pessoas estavam alinhadas com o mesmo propósito, o Marcos trazendo uma metodologia muito prática e aplicável, coisas que a gente já saiu do acelerador e começou a aplicar no nosso dia a dia. A nossa estrutura da empresa cresceu de 900 metros quadrados para uma infraestrutura de 3 mil metros quadrados. Nós éramos em 37 colaboradores, hoje já somamos mais de 60 colaboradores. Redução de custo significativa, aprendendo a analisar e acompanhar indicadores. Então a gente diminuiu em mais de 20% os nossos custos e também crescemos o nosso faturamento mais de 20%. É desafiador? Com certeza é, mas com apoio, mentoria e acompanhamento, a gente colhe muitos frutos e resultados positivos. A primeira vez que eu participei do acelerador, eu pensei que eu ia morrer, que eu ia ter um troço, porque eu nunca tinha saído da operação em si. Mas a gente aprende que você estando fora da operação, você pode somar muito mais com aquilo que a sua empresa precisa. Você aprendendo longe para depois compartilhar e ver a empresa de fora faz toda a diferença. Então estar aqui é um desafio sim, mas para quem quer crescer, geografia não é o limite. Né? O espaço não é o limite, a distância não é o limite. Quem quer crescer, pega e faz, né? Acelera. Vai com medo mesmo e faz o que tem que ser feito, né? E a gente vai colher resultados disso. Então, estar nessa ambiência com outros empresários, participar desse ecossistema, vai fazer você colher muitos frutos lá, no seu negócio, na sua empresa. Porque não é sobre se desenvolver apenas, é sobre compartilhar aprendizados, é sobre você fazer outras pessoas quererem crescer, almejarem o crescimento e o desenvolvimento. A nossa empresa, no primeiro ciclo, teve um crescimento de 30%. E, além disso, a profissionalização da nossa gestão e a ampliação das soluções do nosso ecossistema. A gente ter acesso a conhecimentos de alto nível que fazem com que a gente compreenda onde a gente está e a gente consiga compreender quais dessas soluções que o programa oferece casam com o nosso momento e que vão nos fazer, de fato, evoluir. Qualifica e agiliza muito o nosso crescimento. Então, não é só os gestores sendo treinados, mas também toda a nossa equipe da operação também é treinada. E isso eu valorizo muito. E, além disso, a gente tem um networking poderoso, então a gente tem contatos com pessoas que tanto a gente pode fazer negócios com elas, quanto a gente pode se inspirar através das histórias delas e dos negócios delas, e até mesmo a gente aprender com coisas que eventualmente elas já passaram que a gente esteja passando. Então esse mastermind, de fato, essa rede de contatos e esse fortalecimento em grupo, eu acho um diferencial. E nessa caminhada eu encontrei o acelerador empresarial, na linguagem do Marcos, e a gente achou bem interessante a forma com que o Marcos simplifica a questão de gestão, de crescimento, de finanças, e resolvi vir para o acelerador. Com a vinda do acelerador, a gente entendeu que fazia toda a diferença para a gente estar presente aqui. E foi um passo de fé, como o próprio Marcos diz, de coragem. A empresa cresceu 60%. A gente, na época, tinha 25 colaboradores, hoje nós temos 35. Batemos a casa de quase $1 milhão de faturamento. A gente pode falar em dólar, porque eu sempre fiz a conta em dólar lá atrás. Esse ano a gente, com isso, participou do Next, Negócios em Expansão, da revista Exame. Fomos ranqueados lá, um dos ranqueados finais, o que deixou a gente também super grato, porque depois de 10 anos você ter um reconhecimento desse é importante para o nosso negócio. O crescimento exponencial foi tão grande que a gente agora, em agosto, completando 11 anos, fizemos a mudança da nossa sede, que era uma sede que tinha em torno de 100 metros quadrados, para uma sede com 220 metros quadrados, para comportar a equipe que tem e a perspectiva de crescimento que a gente tem até o final do ano já. Tínhamos 2 lojas, então o grupo me ajudou a abrir uma filial, abrir a 3ª loja. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 100 colaboradores, em torno de 120 colaboradores. Hoje nós estamos com 180, então nós crescemos muito em quantidade de colaboradores, faturamento e em lucro também. Aumentou muito, dobrou o nosso lucro e transformou como
pessoa, como profissional, na minha carreira, em relação à minha maturidade, tudo que é ensinado para a gente, transforma para a gente ter muito mais resultado na nossa empresa, na nossa família nós melhoramos também, então eu acredito que foi uma evolução em todos os sentidos na minha vida. Quando a gente está aqui andando com pessoas melhores que a gente, isso ajuda a gente a crescer, a procurar ser pessoas melhores, porque se elas conseguiram, nós também conseguimos. E eles dão insights para a gente aqui que tornam nossos problemas muito mais simples. Quando eu conheci o Marcos e logo em seguida conheci a história de vida dele com a Aline, eu e o Denis, nós escolhemos eles para ser os nossos mentores, não só de negócios, mas também de vida. Depois que a gente conheceu o Marcos, conheceu o acelerador, fez o acelerador, nossa empresa cresceu 266% em relação ao ano anterior. É que mergulhem de cabeça no acelerador e vivam diariamente cada coisa que o acelerador fala, cada coisa que o Marcos fala. Empreendam isso dentro das suas empresas, façam valer a pena cada apostila. 10% que vocês implementar, a virada de chave é gigante. Mas assim, hoje o que me leva a querer ter a nossa sede própria é também fazer com que a nossa equipe viva o encantamento que existe aqui. O nosso evento de cultura, o nosso encontro de cultura, ele está cada dia mais marcante. Cada dia mais a equipe precisa de ter conhecimento e nada melhor do que você ter sua sede própria para poder você fazer esses encontros, fazer com que a equipe se sinta abraçada com a nossa estrutura, que sinta-se comprometida com aquilo que a gente tem e eles estão comprometidos no nosso projeto também. Então a gente quer ter uma sede própria para a gente poder colocar esses espaços, colaboração entre equipe. Eu quero deixar um recado para o Marcos e para a Aline. Vocês são as inspirações da minha vida, do Denis como empreendedor. Isso só reforça aquilo que eu e o Denis, a gente sempre construiu ao longo desse tempo. E hoje o reflexo disso está também nos nossos filhos. Os nossos filhos admiram vocês também. O que eu posso deixar de recado para o Marcos e para a Aline é imensa gratidão de verdade. E muito prazer de ter conhecido vocês e ter salvado aquilo que um dia eu sempre acreditei, ser empreendedora que não desiste, ser empreendedora que empreende pelo conhecimento e vocês os nossos gurus. O Acelerar o Brasil, que é tão forte aqui na comunidade, ele é vivido mesmo e curioso que não é só pelo Marcos, Aline e a equipe toda e tal, não é isso, é pela tribo, sabe? No nosso instituto, no nosso grupo, não fossem as ferramentas e o contato com o Marcos, a gente não teria chegado onde chegou e onde vai chegar. Crescemos nos últimos 2 anos e meio mais de 1.100%, é totalmente fora do padrão isso. Devo muito disso, essa conexão com o Marcos. Agosto de 2022, coisas muito fortes aconteceram quando a gente teve a primeira proximidade maior com ele. E desde então isso tem sido ainda mais intenso, sabe? Para mim, o Marcos descobriu, por acidente ou não sei como foi, que ele tem uma missão e um propósito muito maior que utiliza das empresas para transformar um país. Para mim, as empresas são a metáfora viva que o Marcos e o Grupo Acelerador utilizam para transformar um país. É inegável, quando você entra nessa sede, você vê toda a ambientação, toda a experiência construída, toda a entrega, todo o planejamento, todo o pensamento, tudo que é feito, da forma como é feito, cara, não tem como não sentir que você é amado, que tudo isso está construído para realmente acelerar e destravar de verdade a operação, a mente e as equipes do padrão. Eu vou te dizer, já rodei muitos lugares nesse mundo, já fiz muitos treinamentos, muitos cursos, Estados Unidos, Europa e tudo mais. O que é feito aqui é muito fora do padrão. É muito fora do padrão, não só a nível brasileiro, mas mundial mesmo. Não é normal encontrar esse grau de excelência com tanta alma por aí, sabe? Para mim, o Marcos é um cara iluminado que encontrou nas empresas o veículo para transformar vidas. Quando resolvi vir fazer o acelerador empresarial, eu já estava determinado a melhorar, tratar a dor do crescimento que eu estava vivendo. Então eu precisava reorganizar a casa, treinar a equipe, melhorar toda a minha estrutura e, claro, faturar mais. Então nesse período, eu além de estruturar a minha equipe, melhorar o conhecimento dela também com relação ao mercado e melhorei também o meu faturamento hoje em 20% já nesse primeiro ano.
Teve um crescimento em número de colaboradores também, em torno de 15 colaboradores a mais nesse último ano. Então aqui tem muitas conexões, muitos empresários. E uma coisa que eu sinto quando venho para cá é o seguinte, a energia aqui é muito positiva. E é isso que a gente busca como empresário, é estar no meio de pessoas positivas, né? Porque o dia a dia acaba te derrubando com notícias e tal, e quando você vem para cá você se energiza muito com relação ao teu negócio e à tua pessoa. A idade não teve nenhuma barreira. A gente veio fazer o acelerador da turma 59 e o nosso pai, que é o fundador da empresa, ele veio junto com a gente, viu toda a dinâmica de como funciona o programa. Aí, com o incentivo dele mesmo, a aprovação dele, a gente entrou em 2024. Comparando com 2023, a gente tinha pouco mais de 40 colaboradores. A gente aumentou para quase 100 de 2023 para 2024 e a gente teve um aumento de faturamento aí de aproximadamente 70%. Mas a gente conseguiu fazer todo esse desenvolvimento e implantar as metas que a gente sempre tinha aí um desafio para conseguir, e através das ferramentas aqui do acelerador a gente conseguiu implantar as nossas metas e com isso aumentamos aí exponencialmente nosso faturamento. Para mim, estar aqui é algo assim, surreal, porque a parte profissional de aprendizado, ela aumentou muito a questão do meu conhecimento, dos insights, do network que a gente acaba trocando ali com outros empresários, né, até mesmo do mesmo setor, do setor parecido. Então, na minha parte pessoal, profissional, melhorou bastante, abriu minha mente para várias questões, até mesmo questões pessoais minhas que eu tinha sonhos, desejos de implantar como mentora mesmo, como consultora, despertou isso em mim também, de ajudar outros empresários, né, pequenos empresários que estão abaixo ali, um degrau abaixo, alguns degraus abaixo que o meu, poder levar esse conhecimento para eles também. É algo surreal que me leva para, assim como minha parte profissional e de empresarial, me leva para o próximo nível. É algo assim que a gente está no meio de pessoas incríveis, de grandes empresários, e que ali naquela troca de network a gente consegue elevar o nível para nível de empresas grandes, nível A, e ser gigante, né? Tá num nível gigante e de alto nível ali para o crescimento da empresa e para o crescimento profissional também. Sendo bem sincero, antes não tinha nada. Essa é a verdade. Em questão de organizacional não tinha nada. A gente não tinha nem mesmo um organograma, sabe? Que é a primeira coisa que a gente aprende ali no acelerador empresarial. Então, de lá para cá, a gente vem implantando participando de todos os módulos que existem, e aí a gente foi implantando um a um. Eu pauto que nós evoluímos bastante como líderes, como pessoas, para chegar onde a gente está chegando. A gente tem evoluído bastante isso, trabalhado bastante isso. Então, a gente pegou a máxima, né, de que o resultado ele advém da soma das pessoas, dos processos. A gente tem trabalhado isso de forma bem intensa, é visível a nossa transformação cultural, o quanto a gente dá valor para isso e quanto isso nos trouxe de resultado. E a gente está nessa jornada de processo também, dando continuidade a tudo que a gente tem vivenciado aqui. Certamente, hoje, com pouco tempo que a gente tem, já somos referência para muitos parceiros, muitos amigos e concorrentes do nosso setor, do nosso estado. Isso só nos dá a certeza de que a gente está fazendo o trabalho certo e que a gente está no caminho certo. O principal desafio foi mudar a nossa mentalidade. A grande verdade é essa. E o mentor ele exerce um papel fundamental nesse processo. Sim, a gente tem um crescimento, vamos dizer, bem acentuado, né? A gente saiu de 500 milhões para 4 milhões no primeiro ano, assim, na primeira medição nossa de crescimento. Hoje a gente tem até um número lá que a gente cresceu 1.300 e alguma coisa por cento em relação ao nosso primeiro momento ali. Então hoje a gente faturamos aproximadamente 40 milhões, né, no último ano, e a gente foi até destaque, ficamos em 14º no ranking da Exame, né, nessa classificação de empresas de 50 a 100 milhões. É o que o Marcos fala, né? O nosso é um problema bom, porque a gente tinha um problema de um crescimento muito rápido, mas uma empresa desorganizada.
A gente sabia que estava crescendo e aí a gente vai crescer e o que a gente vai fazer? Como que a gente vai organizar? Então isso foi muito importante para a gente sentar e organizar e saber o tanto que a gente pode crescer ainda, que a gente tem uma previsão aí de crescimento que a gente precisou fazer esse mapeamento, esse processo, essa estrutura, né? E é muito importante a gente fazer essa análise, porque hoje, olhando e vendo os resultados que a gente tem, olhando para trás, se não tivéssemos feito essa escolha, que no momento a gente não sabia se fazia sentido e hoje com certeza faz, sem dúvida a gente não teria maturidade para ter os números e o ambiente que a gente tem, seja pessoal, seja corporativo, seja de gestão. A gente não tinha nenhum organograma. Então, nós estávamos ali engatinhando nessa questão de organização empresarial, né? Nós éramos o faz tudo. Tudo resolve. Se alguém me perguntasse uma coisa, sobre qualquer coisa eu respondia, se perguntasse para o Leandro sobre qualquer coisa ele respondia, se perguntasse para o Guilherme, a mesma coisa. Então, assim, qual que foi a nossa ideia inicial? Né? A gente falou, vamos entrar no PAC, para pelo menos começar a se organizar com as mentorias e a gente já se tornar Giants. Deu tão certo que foi muito rápido, né? A gente ficou ali acho que uns 6 meses, 8 meses só dentro do PAC e nisso a gente já entrou para os Giants e organizou mais ainda, porque daí já veio trazendo a equipe também para um treinamento, né? Fala com propriedade, como empresário, como empreendedor. É muito difícil o empreendedor aceitar que ele precisa de ajuda. Essa é uma grande realidade. E quando a gente está aqui nessa posição, humildemente reconhecendo, isso faz com que a nossa vida seja muito mais fácil, né? Então a gente tem várias especializações para muita coisa. E empreender e trabalhar com pessoas e o processo de gestão não é nada intuitivo, não é nada 100% claro, fácil. A gente precisa sim buscar conhecimento, a gente precisa de contar com pessoas que saibam mais que nós. Então é muito importante a gente ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda também. O ser humano, ele já é acomodado, né? Então, usando aquela frase de que você é o meio que vive, quando você está aqui, a energia, as pessoas, as empresas te motivam a ir além, a buscar o que você nem imaginava. Se a gente esquecer um pouquinho de todos os entregáveis que tem do grupo e trazer só isso, acho que por si só isso já é mais do que suficiente. Só de você estar no meio e você estar com as pessoas que pensam além, que te trazem novas ideias, que te forçam a querer melhorar. Então isso já é tirar do cômodo e fazer você querer crescer cada vez mais. Olha, o acelerador empresarial para mim foi como um divisor de águas. Assim, eu vejo uma empresa familiar e tinha muito conflito por falta de clareza na gestão. Se não fosse pelo acelerador empresarial, provavelmente eu teria saído da empresa. Logo após fazer o acelerador empresarial, eu tive a sensação de que a empresa estava desmontada. Porque tinha muita coisa, assim, muita informação, muita coisa que a gente queria assim, implementar, mas eu não sabia por onde. E eu vi assim, que faltava muito processo, faltava muita técnica de gestão, faltavam muitas assim, coisas que a gente poderia melhorar, melhorias mesmo, sabe? Então, assim, nosso principal ponto que eu vejo hoje foi a mudança de gestão, sabe? E, assim, nunca chegava. Basicamente, depois do acelerador empresarial, isso 6 meses, vou dizer assim, depois que a gente entrou, nós chegamos a vender em maio desse ano 4 milhões e 600. Para uma empresa de 30 anos, que vinha ali crescendo, assim, de maneira gradativa, só que muito mitigada, a palavra nasce de pouco a pouco, então foi uma crescente muito grande. E para mim, o que eu vejo de mais diferencial nisso foi porque, assim, nesse período, a gente não comprou novas máquinas, a gente contratou mais colaboradores, mas principalmente foi a mudança de gestão. Eu vejo que o acelerador hoje é a empresa que tem mais suporte, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, assim, eu não conheço nenhum outro modelo de consultoria no Brasil que faça isso. Daí, para mim, tipo assim, é realmente um divisor de águas, porque você vê na prática o quanto que isso dá uma mudança na gestão da empresa. E quando eu acompanhei muito de perto essa evolução do Marcos, até desde estar fundando o acelerador de fato, eu vi um crescimento que eu não tinha visto antes alguém fazer isso no mercado digital tão rápido. Então é um mérito muito grande do Marcos. Ele veio com background também, porque ele não começou ensinando gestão
ele não começou só dando aula de gestão, ele já sabia fazer a gestão. E o Marcos, ele tem realmente repertório, e ele tem conhecimento e tem resultado. E isso pouca gente tem no nível que ele tem. Saber lidar com as pessoas, saber conduzir, muitas experiências, muitas coisas que acontecem, porque às vezes tem gente que tem uma estratégia maravilhosa, linda, no plano tá maravilhoso, mas chega na execução, que são as pessoas que você precisa, que é a grande dificuldade de fazer acontecer aquele projeto. E o Marcos, ele consegue reter talento, ele consegue ensinar pessoas, ele consegue produzir, fazer aquelas pessoas produtivas, né? Um grande gestor, ele não é só apenas produtivo, mas ele torna outras pessoas produtivas mais ainda. A gente aprende muito só de estar junto, né? Com o Marcos, ele tem um site o tempo inteiro sobre pessoas, sobre gestão, porque ele faz isso com muita maestria, né? Então, eu aprendi muito com ele também a delegar muito mais. Às vezes a gente tem a dificuldade em delegar tarefas, dificuldade de confiar, né? Que é o que ele estava falando agora exatamente no acelerador. Não é delegar para confiar, é confiar para delegar. Então, é muito mais esse aprendizado que a gente tem de ver o Marcos, ele realmente tendo essa confiança para delegar e ele aproveitando o tempo mais importante dele, a hora agregada dele para estar no estratégico, que poucos empresários conseguem. Falando assim, parece muito simples, mas executando, que é a maestria do negócio, que poucos conseguem, né? Quando eu vim a primeira vez e vi tudo aquilo acontecendo, na verdade eu saí com muita raiva, né? Porque ele fala coisas que te provocam, né? E muitas vezes o líder, ele não quer ouvir aquilo lá, ele quer ouvir que tá errado é o time, ele quer, e aí quando puxa a responsabilidade pro próprio líder, e às vezes você tem um time que você merece, aí você fica com uma raiva, você sai com pô, mas peraí, incomoda. Então a primeira vez que eu vim foi realmente um choque, e a minha esposa veio junto comigo, a Maíra, falava, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Então foi realmente algo incômodo, mas foi incômodo para crescimento muito importante. Agora parece que é óbvio, mas naquela época foi libertador. A metodologia do acelerador é muito legal porque ela talvez seja muito mais voltada para pessoas, né? Com esse know-how que tem e que no final das contas, quando está falando de líderes, quando está falando de como liderar, de como delegar, eu acho que é onde a maioria tem impasse, né? Então, é muito legal ver isso porque você pode até fazer um MBA, por exemplo, eu estou acostumado a estudar, ir para fora, estudar e tudo. É algo muito estratégico, porém aquela coisa de pessoas e entender como fazer essa execução, o acelerador mostra no outro nível, em questão de gestão. Então, eu acho que esse é o maior ponto, assim. Eu acabei de voltar de um evento dos Estados Unidos e a gente vê muita parte estratégica legal, mas aqui você vê estratégia, mas você vê como executar com as pessoas. Acho que esse é um diferencial para mim gritante. E eu acho que os exemplos que o Marcos traz, ele traz com uma tranquilidade, ele realmente é muito didático e ele faz com que você entenda, ele repete, ele traz outro exemplo para que aquilo realmente se torne uma realidade e faça sentido. E eu acho que o empresário que ele está precisando hoje é cair as fichas, porque ele fica no dia a dia, no piloto automático, e aí, né? Você fica no piloto automático apagando fogo, sendo só com extintor, e não para ser muito mais estratégico, repensar no seu negócio. Então, passar 3 dias aqui é muito importante, porque toda vez que você sai da sua empresa e desliga o celular e vem para estudar, vem para ser estratégico, você vai trazer algum insight que vai fazer diferença no seu negócio. Então, é muito importante. Muitos empresários estão presos na operação, estão presos no negócio que não conseguem sair 3 dias. Isso é lamentável, né? Eu tenho um tio que dizia o seguinte: quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. A gente teve uma melhora, acho que a maior melhora foi em mim, tá? Eu e minha esposa, né? A gente melhorou enquanto pessoa. Então, enquanto profissionais. Porque até então, você é empresário, você não tem ali um curso para ser empresário, né? Não existe um curso para ser empresário específico. Já fiz vários cursinhos ali, um aqui, um ali, mas não algo tão intenso, né? Então, a gente
foi moldando a empresa com base no que a gente via do mercado, que a gente ouvia falar com os outros, mas não era um direcionamento profissional como a gente tem aqui, sabe? E aí, com mais profissionalismo que a gente adquiriu, um profissionalismo de ser empresário, né, a profissão empresário, digamos assim, eu acho que a gente tem mudado bastante as nossas posturas, os nossos comportamentos, a nossa forma de ver a empresa, e aí isso foi refletindo nos colaboradores também. Então os meus líderes estão mais responsáveis, estão mais autônomos, eu sofro menos donodependência, a coisa está saindo bastante, assim, eu consigo delegar mais. Então muita coisa, muita evolução, mas partiu da ideia da evolução pessoal, né? Eu tive uma evolução pessoal muito grande, né? Então foi muito disruptivo para mim. Tomei muita rasteira ouvindo coisas que não deveria, ou aprendendo comportamentos com outros empresários que eu achava normal e que na verdade não era normal. E aí aqui eu vi que o que é um empresário, né? O que é ser um empresário? É uma responsabilidade enorme. Eu já sabia da minha responsabilidade, mas aqui eu vi uma responsabilidade social mesmo, sabe? De gerar emprego, de gerar oportunidade, de acreditar no país, de mesmo com todos os desafios que temos aqui para ser empresário, investir, continuar acreditando. O empresário, ele não é muito normal não, viu? Ele é quase kamikaze muitas das vezes ali para poder fazer dar certo, sabe? E aí poucas pessoas estão dispostas de fato a entregar. Se fizer um comparativo com os 2 colaboradores e comigo, nossa, mas tenho certeza que eu trabalho centenas de horas a mais do que todos. E aí, vindo para cá, eu descobri que isso não é normal. Essa falta de tempo, na verdade, é uma confusão que a gente tem na nossa cabeça, uma crença limitante de que a gente não tem e uma falta de definição das prioridades. É duro, mas é a verdade. Porque quando a gente tem uma prioridade bem definida e uma estratégia bem feita, não é a questão de tempo, a questão é onde você está direcionando o seu tempo. Eu achava que o meu tempo estava direcionado na coisa certa. E aí me culpava, domingo a domingo me ocupava e me desgastava enquanto pessoa. Tanto que eu justificava na minha cabeça de que eu não tinha saúde porque eu vivia para o trabalho. Só que essa verdade de que eu vivia para o trabalho era de maneira não inteligente, para não falar besteira, não era inteligente. Eu vivia para o trabalho de verdade, mas hoje eu sei que existem alternativas e eu estou aplicando muitas delas na minha vida de negócios para o trabalho prosperar sem que tenha que me desgastar ou sem que tenha que custar minha saúde, como muito tempo eu fiz. Então, esse papo de tempo, eu sei como é, porque eu também pensava assim, mas a verdade é que quando você sai do trabalho, você sai daquela zona do furacão do trabalho, das dificuldades do dia a dia, e você tira um momento para você evoluir, é incrível. A empresa prospera só o fato de você estar evoluindo. Quando você pensa em você de verdade, de progredir, de se aperfeiçoar, de se tornar um empresário melhor e andar com pessoas que estão no nível que você quer, cara, muita coisa muda. Eu tenho contato com um bom relacionamento com vários empresários aqui e vários deles eu tenho modelado. Então, o Maurício, quando entrou, era um. Hoje o Maurício é outro. Eu estou modelado com bons comportamentos que eu admiro nos empresários que eu estou tendo contato. Então, isso é fenomenal. E a falta de tempo é uma conversa que eu sei como é, mas é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Porque a gente acredita que esse é o problema, mas não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque eu me permiti. Então, eu me permiti, não tem outra palavra, eu me permiti mesmo estar ali como aluno e aprender e falar, eu vou mudar minha vida aqui. Nossa margem, ela melhorou 8%. A gente teve nosso evento de cultura recentemente, a gente veio trabalhando muito nisso logo de cara quando a gente saiu. Então a gente teve uma redução de pessoas ali que saíram do nosso negócio, que não batiam com a nossa cultura e a gente não percebia. Mas depois que a gente evidenciou a nossa cultura, manifestou ela de forma mais engajada, quem tinha que ficar ficou. E então a gente começou a fazer mais com menos. Isso melhorou nossa margem. Então é uma coisa que melhorou os nossos resultados nesse sentido. A gente sabe que melhorou nossa margem porque reduziu o número de pessoas e melhorou nossa lucratividade ali. Primeiro pela conexão, pelo relacionamento, de você estar no meio dos maiores, dos gigantes, e a possibilidade de você trocar, né, informações com empresários que têm o mesmo objetivo que você. Os meus números dobraram de forma organizada e realmente escalando a minha empresa aonde ela merece estar. Eu posso falar que o nosso crescimento chegou a 80%, é simplesmente a oportunidade de escalar a minha empresa ao nível dos maiores, dos gigantes.
Antes do acelerador empresarial, a minha empresa tinha receio, né, de delegar, contratar novas pessoas, o receio de não fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu faço, e isso me trouxe muita dor. Depois do acelerador, a entrega que eu tive com as orientações, com os insights, foi onde que eu comecei a enxergar de forma diferente o mundo do empreendedorismo, como ser um empresário, como ter uma empresa, como gerir uma empresa. E foi onde que eu comecei a quebrar essas crenças, esses paradigmas. Então, o acelerador me ajudou muito a despertar. É uma ferramenta onde que vai te ajudar independente do seu segmento. Gerir sua empresa, sanar suas dores, achar onde você está errando, corrigir. E a entrega, como eu disse, que é uma entrega significativa, entrega além do que eu esperava, eu não crio muita expectativa diante de algumas coisas. E o acelerador me entregou muito além. Para mim, vale mais. Alguns MBA que eu já fiz não entregou metade do que o acelerador entregou. Uma das maiores dores do empresário é achar que ele não consegue fazer mais daquilo do que ele está fazendo. Ele imagina que já está no topo do estresse, da exaustão, e a partir do momento que você alinha esses processos de forma organizada, você começa a ter mais tempo para a família, você consegue cuidar melhor da saúde. A gente conseguiu com muito mais tranquilidade alavancar os resultados mesmo estando fora da empresa. Hoje a gente consegue com muito mais tranquilidade viajar, ter liberdade, criar conexões e até pensar em negócios paralelos e evoluindo a nossa base de liderança dentro dos conceitos que a gente gostaria, porque a gente imagina que seja ideal dentro de uma empresa. A mudança que eu enxerguei na minha saúde foi absurda. Eu consegui com muito mais intensidade performar melhor na academia, me alimentar melhor, isso tudo porque a gestão da empresa se tornou mais simples e mais fácil para mim. A empresa cresceu em torno de 60%. É mais do que o investimento, né? O retorno ele é imediato, porque a partir do momento que eu saio da operação e eu começo a ver o meu negócio de forma estratégica, isso traz um benefício intangível. Então, na verdade, isso aqui é uma formação para o empresário. Se você tem medo hoje de sair do seu negócio para vir para cá, então alguma coisa não está alinhada dentro da sua empresa. Se o empresário não consegue sair da empresa por 3 dias, algo está muito errado. Se ele já tem essa sensação, ele é o primeiro que tem que vir. A gente normalmente se sente como fundador ali da nossa empresa que a gente é insubstituível. E já é o primeiro raciocínio errado. Significa que você não tem processo e você não está formando uma liderança. Então tem que ter esse choque mesmo e vir. E quando você voltar, eu tenho certeza absoluta que você tira esse atraso. Comparando os 3 dias do acelerador empresarial com o MBA, eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV, quantidade de conteúdo que você sai em 3 dias, o jeito que o método do acelerador empresarial faz e entra na sua cabeça tudo em 3 dias, fica muito mais fácil de você sair e praticar. Então eu sou muito mais assim, disparado a favor do acelerador empresarial. Para nós valeu muito a pena. Para a panificadora da Maria valeu muito a pena. Minha empresa evoluiu demais. Nós voltamos para a empresa com uma mentalidade de crescimento mesmo. Eu sigo o Marcos faz tempo. Aí um dia eu vi que teria em Curitiba, né? Eu vi o valor, era muito acessível. Exatamente o que ele faz aqui, ele fez lá em pouco tempo. Sabe, ele mexeu demais assim com o meu empreendedorismo. Falei, não, meu Deus, eu tenho que fazer acelerador. Porque esse cara é demais. E daí a gente comprou o acelerador lá. Eu não me arrependo. Eu pagaria 3 vezes o valor se eu tivesse que fazer de novo. Valeu muito a pena. O lucro e liberdade, ele acontece porque, a exemplo da minha pessoa, eu tinha muita centralização de tarefas e era muito envolvido com o operacional. E hoje eu consegui delegar muita coisa, participo da parte estratégica da empresa, somente da gestão, e eu tenho uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, consigo fazer as minhas atividades pessoais. Enfim, o ganho foi tanto para o CNPJ, para a empresa, mas também um ganho enorme para a minha família e para o meu CPF. Para mim, o Grupo Acelerador hoje, o Marcos Marques, a sua equipe, representa uma grande parceria. Eu aprendi muito aqui, continuo aprendendo, tanto que me tornei sócio do grupo. Por quê? Porque eu aposto, porque eu realmente enxergo o valor e os valores são muito alinhados com os valores que eu pratico na minha vida e na minha empresa. A partir da participação no acelerador, a transformação aconteceu. Nós já tínhamos uma empresa de longa data e nós aprimoramos as práticas com o valor que a gente já tinha agregado no trabalho, no serviço prestado, implementar, fortalecer a cultura, que é um dos pontos principais. Então hoje nós temos toda a equipe engajada, toda a equipe sabendo de como deve se portar diante da cultura da empresa, e isso torna o fluxo do serviço e a convivência dentro da empresa muito mais tranquila, muito mais harmônica. Nós crescemos 53% no primeiro ano, crescemos 47% no segundo ano
e vamos crescer 35 nesse próximo ano agora. Enquanto pessoa física, enquanto membro de família, membro de grupo de amizade, você tem também uma transformação. Ou seja, você evolui como pessoa, você consegue ter uma visão de mundo, de entendimento muito melhor. O lucro e liberdade, ele acontece porque, a exemplo da minha pessoa, eu tinha muita centralização de tarefas e era muito envolvido com o operacional. E hoje eu consegui delegar muita coisa, participo da parte estratégica da empresa, somente da gestão, e eu tenho uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, consigo fazer as minhas atividades pessoais. Enfim, o ganho foi tanto para o CNPJ, para a empresa, mas também um ganho enorme para a minha família e para o meu CPF. Fácil de conseguir buscar novos negócios aqui, seja para poder aumentar o meu faturamento ou para resolver uma dor que eu tenho. É uma corrente que vai se formando ali, que ela vai te trazendo mais musculatura do ponto de vista de fazer negócios e de contribuir ali com o ecossistema. Porque a partir daqui eu comecei a conhecer outras pessoas e comecei a ser indicado por essas pessoas que fazem parte do grupo. Eu tenho 3 anos seguidos crescido acima de 50%. Muito difícil alguém chegar aqui e não ter algo a aprender, principalmente nessa questão aí cultural. Isso colaborou muito com a minha empresa e a gente hoje, com certeza, é mais robusto, é mais forte pela contribuição que vocês deram. Eu nunca tinha tido contato com uma empresa que consegue mexer tanto com os colaboradores do ponto de vista ali da cultura. E a partir dali virou uma missão mesmo interna conseguir promover isso dentro da minha empresa da forma, ou pelo menos com a metodologia que vocês fazem. O que eu posso dizer é, não existe crescimento sem investimento. Mas eu estou muito satisfeito com o investimento feito e entendo que minha empresa hoje é uma empresa melhor do que o dia que eu cheguei aqui pela primeira vez. Que a gente sabe que o ser humano, para ele performar no CNPJ ou no profissionalmente falando, ele tem que ter um CPF literalmente forte. Essa frase nunca fez tão sentido para mim quanto hoje, que a gente ouve muito do Marcos Marques. Em números, a gente faturou o ano passado 3 milhões e 600 e esse ano vamos chegar a 7 milhões e meio. Queria até mais, porque eu não sei brincar com pouco não. Eu venho para ganhar, eu nem brinco. Você tem que querer. Eu quis muito mudar meu estilo de vida. E eu agarrei todas as oportunidades e agarrarei sempre. E aplica na empresa. Aí sim você vai ver seu número explodir. Que pega você ali do zero e transforma. Então eu pedi para qualquer empresa, independente do ramo, querendo dar certo e aplicando o que é ensinado aqui, você performa em qualquer lugar muito bem. Eu sou o patinho feio da história, porque eu moro numa cidade pequena, minha empresa é pequena, recém fechei 10 colaboradores, eu acho que não seja para mim, o pessoal aqui fatura horrores, eles falam em triplicar faturamento, né? Mas mesmo assim fico com medo mesmo. Pessoas lá na minha cidade, na região, perguntam, Priscila, e toda essa mudança, o que aconteceu? Eu falei, gente, é o Marcos, é o acelerador. Eu cresci 150% nesses 8 meses de faturamento. Hoje eu consigo ter uma equipe, hoje eu consigo entender sobre cultura de empresa e trabalhar isso lá. Todo mundo quer crescer, então todo mundo tem um insight para dar, uma dica para dar, um contato para passar. E isso é fantástico, não tem preço no mundo empresarial. Agora, com a visão do acelerador, hoje, algumas coisas ficaram muito claras para mim. Quando meu sócio veio do acelerador, ele veio que nem um maluco e eu não entendia o porquê do maluco por causa de toda a estrutura que é ensinado aqui. Então assim, eu tô achando bárbaro. Muito conhecimento, algumas chaves viraram do tipo, cara, eu preciso melhorar ainda mais o sucesso que nós já tivemos com tudo que foi implantado. Então o Robinho de antes em relação ao Robinho de hoje, fazendo acelerador empresarial, já tá o quê? Super assim, disposto a colocar tudo em prática. O que colocar em prática? Afunilar mais ainda, entender o meu número de colaboradores tem que aumentar, porque o sucesso dos meus colaboradores vai aumentar minha camada tática de líderes e automaticamente o foco hoje eu estou no estratégico, como diretor e sócio, mas eu quero entrar, como o Marcos falou, eu quero ser conselheiro, tá? O conselheiro é aquele que só participa diretivamente. Então, coisa que eu não tinha um brilho, eu não tinha essa visão própria, de entender que há também uma outra possibilidade. Então, o Robinho hoje é estratégico, mas vai organizar mais ainda a empresa e fazê-la crescer mais ainda. A nossa empresa faturava, até foi um case também, 275K. Depois nós subimos para $500 mil de faturamento. Tá? E desde então crescemos depois 38,5% e só está crescendo. Network com outros segmentos de empresa, mesmo não ser a minha, ao mesmo tempo eu tenho network também com os segmentos da minha empresa.
material assim absurdo de acompanhamento, o próprio acompanhamento está perto do Marcos. O comentário dos hot seats, que é você pegar um problema e você discutir junto com outros empresários. Hoje, vou falar da minha realidade em Jundiaí. Se eu vou abrir um número com qualquer outro empresário lá, ele se sente totalmente seguro e não abre nada. Aprendemos o quê? Que aqui, quanto mais a gente entrega, mais a gente cresce. Quanto mais a gente abre o nosso jogo e mais ajuda um ao outro, né, como empresário, mais a gente evolui, mais a gente tem lucro e liberdade. Acho que a diferença inicial foi no CPF. O Rafael e o Ranier, que são meus sócios, já haviam feito o acelerador antes de mim. E logo depois eu vim fazer também, e eu senti a diferença já de cara na questão das atitudes, das ações, de como conduzir com pessoas, e a gente foi colocando isso na prática dentro da empresa. Então o resultado inicial foi saber trabalhar pessoas, como alavancar os nossos resultados, como trabalhar a nossa equipe, time. Isso trouxe um impacto muito grande para nós, positivo. Eu prezo que conhecimento sempre é válido, mas o Marcos ele traz muito na prática aquilo que ele prega. Então os 3 dias de imersões que o acelerador prega, que é na prática, você ali trabalhando, desenhando, todo aquele mapa, todas aquelas construções, vale muito mais do que você estar sentado ali num banco, às vezes com muito assunto teórico, numa faculdade ou até mesmo um próprio MBA, conforme eu já tenho também, mas a gente percebe muito isso na prática. Eu acho que o diferencial é colocar em prática aquilo que você tem de dúvidas, trabalhar, poder levar o material para casa, debruçar em cima dele, fazer testes, além de ter os mentores também que vão auxiliando, essa parte é importante. Mas com certeza, se fosse antes, a gente teria colhido frutos maiores há mais tempo atrás. A gente aumentou em 150% o faturamento e a gente tinha algo em torno de 70 colaboradores e passou de 100 colaboradores juntando os PJs. Então, o acelerador empresarial foi o input para que tudo isso acontecesse. Acho que uma conexão que eu fiz aqui, especificamente com uma pessoa de valor, fez faturar 10 vezes mais do que eu faturava. Aliás, me fez faturar o que eu nunca faturei nesse segmento, porque foi uma conexão daqui, conexão de uma pessoa que está alinhada a esse propósito. Então, eu acredito que por conta das conexões e do aprendizado com os processos que vão sendo paulatinamente aplicados, isso aí faz com que haja qualquer quebra de objeção para qualquer pessoa que queira participar de um programa desse tamanho. Eu já fiz muitos outros treinamentos, mas posso te garantir, de todos os outros, que por questão de ética não vou citar nome, eu fiz, esse foi o mais poderoso de todos. Que a gente sempre defende aqui, né? O Marcos defende bastante a questão do lucro sem liberdade. Eu acho que é uma vida de escravo, né? Você está fazendo um negócio para poder ter liberdade. Então, acredito que desfrutar do que há de melhor nessa terra é uma obrigação nossa e o trabalho vai devolver nesse sentido. A gente cresceu 75%. Tão pouco tempo a gente conseguiu colher muitos bons resultados. Eu sempre busquei essa autonomia de não fazer com que a empresa dependa de mim. Isso melhorou 1000% depois que a gente fez o acelerador. Então tá rodando, o comercial tá vendendo, o time técnico tá entregando, o financeiro tá tudo rodando, tá tudo perfeito. Fazendo uma comparação de 2023 para 2024, a gente cresceu 75%. Então foi um crescimento expressivo. Então hoje fica muito fácil de identificar colaboradores que estão engajados, que estão motivados, que têm essa identidade com a gente. O que é mais fácil, né? Você escalar o Monte Everest com um guia ou sem um guia? Participar aqui do Grupo Acelerador, onde pessoas que constroem resultado, seguir o mesmo caminho que eles, fica bem mais fácil. Fica tranquilo você trilhar esse caminho para você ter esses momentos aí de lucro e liberdade, né? O ensino do Marcos, ele se diferencia dos outros porque o Marcos foca muito na cultura, nas pessoas. Tanto é que nesse Pessoas, Processos, Resultados, você vê que primeira pessoas. E isso é muito forte em tudo que a gente vê e a gente vive aqui. Eu digo que o acelerador vale mais que o MBA porque o MBA é teórico, tem o seu valor, mas no acelerador é tudo muito prático. É sobre a vivência. Com certeza valeria 10 vezes mais. A mensagem que eu daria para os empresários que estão em dúvida se vem ou não vem, quanto eu pagaria para alguém me falar algo que eu preciso ouvir agora para resolver um problema meu? E quando a gente chega aqui, a gente tanto encontra resposta para os nossos problemas, quanto a gente também encontra respostas para os problemas que a gente não viu que a gente tinha. E isso tudo é muito pequeno diante do que a gente recebe aqui. Antes de conhecer o acelerador, nossa vida era um caos. A gente tinha muitos conflitos e a gente não tinha divisão de papéis claras. Então esse foi o grande ganho. A gente conseguiu definir melhor os papéis, deixando a empresa mais profissional, estruturamos melhor todas as áreas e isso, claro, deu mais qualidade de vida, tanto para a empresa quanto para a nossa vida pessoal. Então nossos negócios melhoraram, nossa vida como casal melhorou e o mais incrível, ano a ano a gente cresce exponencialmente, atingiu mais de 10 vezes o faturamento. O acelerador pra gente, na verdade, foi bem engraçado pra gente chegar até aqui.
Porque, como a Nanda falou, a gente estava lá com uma empresa já de renome, tradicional no mercado, e a gente falou, cara, será que a gente precisa de ajuda? Será que a gente vai fazer uma pós, um mestrado, traz consultoria? Então a gente observou, a gente fez um estudo para entender ali, eu sou um pouco planejador, eu gosto de ver tudo detalhado, então eu coloquei para entender qual era o melhor caminho. Foi quando eu conheci o Marcos, quando eu conheci o programa do acelerador e vi que fazia muito sentido, porque na verdade eu teria que procurar 2 ou 3 lugares diferentes, consultorias, mestrado, para poder unir o que a gente aprende aqui na prática. E mesmo tendo todo esse conteúdo lá fora, isso não quer dizer que eu teria facilidade ou ajuda para implementar. E eu acho que o mais incrível, além de ter tudo isso, é o networking, né? Que a gente não vê isso fazendo um mestrado ou uma pós, a gente não tem essa riqueza de networking que são empresários. Então aqui a gente vê vários modelos de negócio, várias empresas diferentes, isso é muito rico para o empresário se desenvolver e aprender, né, amor? Nessas condições, o que eu percebo é que todas as pessoas que procuram o Marcos, elas se sentiram reconhecidas do que são o nível de complexidade das vidas delas nesse momento. O mérito do Marcos é ele conseguir mostrar para essas pessoas que ele reconhece o que são as dificuldades delas e que você não trata líderes como alunos, você trata líderes como líderes. E, na verdade, você ensinar um líder, na verdade, não é você ensinar a liderar, não existe esse tipo de aprendizado, porque liderar é uma ação, é a experiência, mas é ensinar ele criar alguém a imagem da habilidade dele. Então, quando eu tenho um residente de ortopedia, por exemplo, o que é o meu sucesso? É formar mais um? Não. O meu sucesso é fazer aquele sujeito em 1 ano operar tão bem quanto eu. Ah, mas eu demorei 15 anos para aprender determinada cirurgia. Então, mas em 1 ano eu quero que ele opere bem como eu. Esse é o meu sucesso. Sabe, existe a necessidade de um desprendimento dos grandes mentores, que é a percepção de que o sucesso de um mentor é somente quando o mentorado o supera. Então, da mesma forma que eu espero que meus residentes eles estejam operando melhor do que eu dali 1 ano ou 2, porque eu fui capaz de comprimir 15, 20 anos de ortopedia em 1, né? Eu acredito que o que o Marcos deseja é uma sala cheia de pessoas que tiveram mais sucesso através do que são os conhecimentos que ele distribuiu, o que são as percepções que ele distribuiu, o que são as curiosidades que ele despertou e as atenções que ele foi capaz de produzir para que isso acontecesse. Eu não tenho dúvida sobre isso. Isso está na pessoa do Marcos. Se você olhar para o Marcos, ele é essa pessoa. Ninguém distribui educação com generosidade como ele. E isso a gente vê logo pelo sorriso. É a primeira coisa. Fazer uma análise do Marcos no mercado, ela intuitivamente pede uma comparação. Eu não acho que o Marcos ele tenha comparação hoje. Eu acredito que ele oferece um tipo de atenção diferenciada que é muito difícil de você captar, porque normalmente o que as pessoas buscam dessas pessoas é o dinheiro delas e não oferecer um serviço. O Marcos, ele aceita um desafio e oferece um serviço. Por mais que eu tenha uma necessidade de crescimento naquilo que é a minha capacidade administrativa, né, ou de gestão de negócio, eu sei quando uma pessoa olha para mim e me vê como um cifrão. O Marcos, ele olha as pessoas como uma possibilidade. E a retórica dele é muito clara nisso. Né? O discurso dele, ele não falha em 1 segundo. A gente sabe exatamente com quem a gente está falando. E essa sensação é muito reconfortante. Então, o sucesso de mercado dele não é medido por números gigantescos de pessoas, mas ele é medido por números das pessoas que ele, assim, aceita mentorar. São coisas diferentes. É uma pessoa que ela prima pela qualidade, pela entrega, pelo resultado real, não pelo resultado dela. O Marcos não é o tipo do cara que aparece lá, faturei tanto, ou fiz isso, e ele usa esse número como índice de performance. Não, ele é o cara que fala do mentorado dele, como se o mentorado dele, de fato, né, fosse o índice de performance dele, que é o que é mais sensato nessa área de negócio. Acho que uma das principais coisas que eu falo na palestra é que
o compromisso é uma sabedoria e que a consistência é uma virtude. E que absolutamente tudo que nós fazemos, né, independente do esforço, se ele não for repetido, ele não dá resultado. E que dentro dessa perspectiva, a palavra mais importante é eficiência. Faça algo que você seja capaz de sustentar. É uma construção, mas hoje eu aprendi aqui os degraus de como isso tem que acontecer. Para eu deixando de ser operacional, passando a ser tático, que é onde eu fico na maior parte do tempo hoje, mas como eu fortaleço as minhas lideranças para ir para uma fase mais de gestão mesmo. O que eu vejo aqui é um conteúdo muito mais prático e muito mais do dia a dia. Inclusive, quando a gente conhece a estrutura aqui do acelerador e entende que o que ele está ensinando lá é o que ele vive aqui. E eles caracterizam, por exemplo, em várias fases, canal de aquisição de clientes. Eles elencam vários que pode servir para empresa de serviço ou para a indústria ou empresa de comércio, qualquer negócio se aplica. Acaba sendo muito mais fácil a nossa compreensão e a gente sai com ferramentas para conseguir implantar amanhã no nosso negócio. Você que está em casa reclamando e não consegue contratar gente e não tem profissional bom no mercado, saiba que você tem que treinar esse time. E aqui você vai aprender como treinar, como encantar, como vender mais, como organizar o seu negócio para que você saia da estrutura operacional e vá para um campo mais gerencial. Quando a gente fez o acelerador empresarial, 5 meses atrás, a gente tinha 45 pessoas. Hoje a gente está com 52 pessoas, com 4 vagas abertas. E a gente também aumentou, nos últimos 2 meses, a gente ultrapassou 50% da nossa meta de vendas. Você ajustou o processo, por consequência, ele paga o acelerador, porque o resto é lucro teu. Metodologia simples, direta, linguagem fácil, tudo que eles entregam aqui. Se a gente colocar a nossa parte em prática, a empresa vai voar. E vir para cá, muitas vezes, aquela resposta que você estava esperando para conseguir respirar. Acelerador empresarial não tem por que você ter medo de participar. Não tem nada a perder. Se alguém vier fazer o acelerador empresarial e não gostar, eu rachava a conta com o Marcos em devolver o dinheiro para a pessoa que viesse fazer o acelerador empresarial. O acelerador me fez ver que eu tenho que estruturar a minha empresa de uma forma muito melhor. Eu tenho que ter uma maturidade nos processos e nas pessoas muito grande. Aumentou o faturamento 150% a 200% nos últimos 12 meses. Vejo a Transdiana daqui 12 meses uma empresa muito mais madura para continuar o crescimento de uma forma que eu consiga continuar crescendo organizado e estruturado. Isso vai me encurtar, vai me atalhar muito tempo, muitos anos de trabalho, de estudos. Eu diria que todo empresário devia ser obrigado a fazer o acelerador empresarial antes de poder registrar um CNPJ. Eu vim justamente por causa que a dor era tão grande que se eu não resolvesse ela o mais rápido possível dentro do negócio, estaria comprometendo o meu negócio a ponto de talvez até que fechar as portas. É um valor realmente bem pago. Tá barato, vale muito a pena pelo conhecimento que ele te entrega. Logo, muito rápido ali, depois que a gente entrou no programa, veio, né, todas essas mudanças e a gente conseguiu cortar custo, a gente conseguiu faturar mais, ter mais lucro. Eu já tive lucro de caixa. Quando nós fizemos o acelerador empresarial, naquele momento nós tínhamos em torno de 12 colaboradores. Hoje nós contamos com 22 colaboradores. A gente passou de um crescimento de 90% a 95% nos 2 anos anteriores para um crescimento de 131% no último ano. Foi um aumento aí de mais de 35%, né, de diferença. Tenho certeza que algo que fez com que tudo mudasse foi realmente a cultura. Intensificarmos a forma como nós trabalhamos realmente a parte de treinamento da nossa cultura. Eu vejo que a partir dali é quando cada um deles consegue entregar mais, seja nas suas metas pessoais, seja nas metas do grupo. O Acelerador Pessoas, ele foi um momento de virada de chave para que eu entendesse como contratar melhor, mas não só. Nós fizemos um programa de desenvolvimento de líderes, onde nós fizemos essa promoção de 2 colaboradoras para o cargo de supervisão. A gente optou para que uma das líderes viesse comigo nesse treinamento. Ela passou a entender a empresa de uma forma diferente. Ela saiu do acelerador 10, 20 vezes melhor do que ela entrou. Quando cheguei aqui no acelerador foi transformador para mim como pessoa e foi transformador para minha empresa. Para mim, pessoalmente, foi eu sair da bolha. Parecia que eu estava numa bolha ali, empreendendo com aquilo tudo que eu sabia que a vida me ensinou. Primeiro o valor te choca, assim, você fala, nossa, tudo isso, né? Mas depois que você vem, fica aqui os 3 dias, o tanto de entregas que tem no acelerador, tenho certeza, valem mais do que você fazer um MBA aí de 1, 2 anos. Eu digo, é barato, é muito barato, assim, vale 10 vezes mais o que a gente pagou. O sair desses 3 dias é justamente para tirar essa dono-dependência, sócio-dependência, para que você aprenda a delegar,
E aí você tem um pouco mais de liberdade. Então tem que sair, gente. Tem que sair os 3 dias. É fundamental e vai ser transformador. A gente cresceu mais de 100%. A gente tinha em torno de 60 colaboradores. Hoje a gente tem em torno de 140 colaboradores. A gente tinha 2 unidades. Hoje a gente tem 5 unidades do escritório. O acelerador empresarial hoje ele é acessível para qualquer segmento, qualquer tipo de negócio, de serviço à indústria, comércio, ao pessoal do agro, a qualquer negócio. Porque ele vai falar de gestão. Ele não vai falar de um segmento. Vai te ensinar a falar de gestão, falar de pessoas, falar de processos. Vale muito mais do que o MBA. Desde que o empresário queira continuar crescendo o negócio dele, ele vem, paga, ele vê que não é caro, ele pagaria 2, 3 vezes mais depois dele sentir o benefício que tem. Ele precisa vir para ele poder evoluir a empresa dele justamente para ele não precisar ficar lá a vida inteira cuidando disso, para ele poder usufruir com lucro e liberdade que a empresa dele pode proporcionar para ele. Se não fosse alguns conselhos, o Grupo Acelerador e o Marcos tá junto para me aconselhar, talvez a empresa não existiria, talvez eu teria fechado ela e feito outra coisa. Então, muito mais do que só faturar cada vez mais, é passar pelos desafios. Todo empresário deveria fazer o acelerador empresarial, sem exceção. Quanto mais a gente cresce, mais problema vai ter que resolver. E tem desafios que são pesados e que sozinho a gente não consegue. Tu enxerga a empresa de outra forma, de uma forma mais organizada, onde os processos e pessoas vão se alinhar. São 2 empresas, uma empresa antes do acelerador e a empresa pós-acelerador. Metodologia que serve para qualquer segmento e de qualquer tamanho. Com certeza, 3 dias de acelerador empresarial é praticamente um MBA aí em gestão. São 3 dias de imersão que você vai economizar aí muito dinheiro e anos aí de treinamento, capacitação, implementação de processos, né? Análise de indicadores. Então, vale muito a pena passar os 3 dias aqui. Todo empresário deveria fazer o acelerador empresarial, sem exceção. Way too long. Remember when the